Então, esse vídeo é uma resposta ao último vídeo postado pelo Pirula e que eu recebi de compartilhamento do Adriano Facioli, o Frank Java, em que o Pirula fala de dissonância cognitiva. Por isso, estou falando sobre dissonância cognitiva. No início do vídeo do Pirula, ele coloca no mesmo quadro dissonância cognitiva e mecanismos de defesa. Acontece que a dissonância cognitiva não é, nunca foi e nunca será um mecanismo de defesa. Temos que fazer uma distinção bem clara aí. Por quê? Mecanismo de defesa é um construto da psicanálise proposto por Freud nos anos 20 ainda. Já a dissonância cognitiva é um construto da psicologia comportamental cognitiva e que foi proposto por Leon Festinger em 1957. Logo, colocar essas duas coisas juntas causa vamos dizer assim, um desajuste, um desconforto teórico, certo? Já que as duas têm bases teóricas diferentes. A dissonância cognitiva se dá quando uma pessoa tem informações dissonantes, por isso se chama dissonância. Informações dissonantes sobre o mesmo objeto. Então, por exemplo, uma menina que acredita que o namorado é extremamente fiel e um dia está andando de ônibus ou está passeando na rua e vê o namorado com outra, vai entrar num estado de dissonância. Nesse estado de dissonância, ela vai fazer algumas manobras para tentar reduzir a dissonância, ou seja, para tentar ficar mais consonante. Então, essa dissonância tem algumas formas de reduzir, ou você muda o objeto, ou você muda o seu julgamento sobre o objeto. Inclusive, é um modo de mudar a atitude, provocar dissonância na pessoa, para que ela, para se tornar consonante, tenha que mudar de atitude. Tá? Por isso, fala-se muito na dissonância cognitiva. Essa teoria do Festinger, na verdade, já provocou muitas pesquisas, já produziu muita pesquisa em psicologia social e vai continuar produzindo, certamente. Então, vamos entender que há uma diferença grande. Depois, o Pirula vai falar um pouco de uma outra teoria, que na verdade é a teoria da influência social. Existem algumas questões de influência social e que são tidas como bases diferentes. Existe influência com base de poder, existe influência com base de afeto e existe influência com base de informação. E é sobre essa influência com base de informação que na verdade trata o vídeo do Pirula, que é um vídeo, vamos dizer assim, que não está errado, mas que precisa ser colocado no devido lugar. Então, uma coisa é quando se fala de dissonância cognitiva, outra coisa é quando se fala de teorias de informação, teorias de poder. Eu escrevi um artigo alguns anos atrás para a revista Ethos, que na época tinha um braço no CEUB, e que nesse artigo eu falo bastante da questão da guerra de informações. O título do artigo é Guerra de Informações e a Distorção da Realidade. Eu vou colocar depois no link as referências para vocês. Bom, mas então o Haroldo Rodrigues fala dessas teorias de influência social e ele fala de um experimento que foi feito pelo próprio Festinger com seus alunos. Como é que foi feito esse experimento? Uma coisa muito simples, inclusive eliminando a questão da ambiguidade, que o Pirula também fala no vídeo. Nesse experimento, o Festinger simplesmente combinou com alguns alunos que desse uma resposta não esperada para uma questão bastante simples e nada ambígua. O que ele fez? Ele desenhou algumas linhas no quadro e desenhou uma linha que ele chamou de linha padrão. Quando os alunos entraram, e principalmente quando entrou esse sujeito Navy, que era o sujeito ingênuo, ele perguntou a esse sujeito
qual das linhas desenhadas tinha o comprimento mais próximo ao da linha padrão. Era flagrante qual era a linha que tinha um comprimento parecido. Eu vou depois colocar o desenho para vocês verem no vídeo. Então era flagrante qual a linha que tinha um comprimento mais parecido. Mas o sujeito, já combinado previamente, dizia que era uma outra linha absurdamente fora da medida. E aí todo mundo olhava para ele, né, os outros que haviam combinado, e diziam: que é isso, você está brincando? E ele, junto com o outro grupo do Festiger, diziam: não, é esse mesmo. Pasmem, gente, mais de 20% das pessoas mudaram a sua opinião na direção da opinião do grupo. Então, quando se fala em pesquisa, principalmente pesquisa de intenção de voto, pesquisas de popularidade, esse tipo de coisa, é preciso ter muito cuidado. Porque, estatisticamente, é claro que algum professor de estatística poderá falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Mas estatisticamente vai importar o tamanho da amostra, a estratificação da amostra, ou seja, em que regiões essa amostra foi feita, vai importar uma série de fatores. Eu não posso simplesmente dizer: o fulano tem tantos por cento de intenção de voto, e eu aceitar isso como verdade. Isso, na verdade, funciona muito mais como um mecanismo de influência social do que de resultado de pesquisa de verdade. Tem dois pesquisadores, Pett e Cacioppo, que fizeram uma pesquisa sobre as rotas da persuasão. E eles colocam ali duas rotas muito importantes, que são a rota central, que é a rota que leva em conta argumentos lógicos para você escolher uma ou outra posição, e a rota periférica, que não leva nada de lógico em consideração, que leva apenas os fatores emocionais. Nós, brasileiros, somos muito emocionais e somos facilmente persuadidos por questões que não têm nada de lógico. Então, o que o Pirula estranha, né, que ele diz que é a credulidade das pessoas, de fato é isso, é a influência social fazendo seu papel. Toda a sociedade, toda, terá elementos de influência social. Bom, então essa questão da influência social existe em todas as sociedades, certo? Então, tem o grupo de pessoas que vai funcionar a favor do status quo, a favor da manutenção das coisas do jeito que estão, e tem o grupo que vai trabalhar contra esse status quo. Tanto um grupo quanto o outro estarão exercendo influência social. E nós devemos estar atentos ao seguinte: para que grupo realmente a minha opinião aponta, né? Sem me deixar levar como a boiada por quem está indo melhor, por quem está na frente, por quem está na ponta. Eu tenho que ter a minha opinião. Se eu gosto mais da proposta que está com menos votos favoráveis, eu devo assumir que eu gosto daquela proposta com menos votos favoráveis. Eu não tenho por que simplesmente aderir ou somar a minha opinião à opinião que já tem mais pessoas trabalhando com ela. Então, é muito importante isso. E o Pirula deixou isso claro no vídeo dele, foi muito boa essa parte, Pirula, que você deixa claro que essa questão de pesquisa, essa questão de opinião, é muito facilmente manipulada. Tá? E não só os brasileiros, mas no mundo todo a gente vê que as pesquisas, hoje em dia, mais do que oferecer resultados, oferecem caminhos de influência, tanto pela rota central quanto pela rota periférica. Espero que vocês tenham gostado desse esclarecimento, tá? E, Pirula, assim, eu resolvi fazer essa resposta porque durante 12 anos eu dei aula de psicologia social no Uniceub, que é uma instituição de ensino superior aqui em Brasília. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho de conhecimento para falar sobre isso. E em todos os semestres eu pedi aos alunos para fazerem pesquisas usando as duas rotas de persuasão, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado e espero que essa resposta esclareça alguns pontos que estavam obscuros ali na pesquisa, ok? Muito obrigado, até logo e qualquer coisa eu volto.